bênção de graça pela saúde da Dona Edvige, pela alma de Laerte de Valma Moraes, pela alma de Pedro João Anacleto, Tereza de Souza Anacleto, Heloísa Anacleto, Eutior Soares e Rosina Soares. Inês, a exemplo de adolescente, convicta dos valores cristãos, decidiu desde cedo consagrar a vida a Deus, rejeitando os pretendentes, mesmo diante de promessas e presentes. Martirizada aos 13 anos, tem seu nome lembrado no cânon romano. Nós vamos ficar de pé para receber o Padre Banco com seus auxiliares com o canto de entrada. Número 367. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para que nós possamos dignamente celebrar esta Eucaristia, precisamos implorar a misericórdia do Pai, tomando consciência dos nossos pecados. Na humildade e na simplicidade, supliquemos a misericórdia de Deus cantando. Escolhida por Deus,
deve sofrer restrição, nem tempo e nem lugar. Possamos. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava no combate contra os reis e o apreciou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem de fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho: tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus, como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá esse cetro, vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. De pé para a aclamação ao Evangelho, cantando o canto 341. Abrirei
convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É permitido no dia de sábado curar ou matar, salvar ou eliminar, fazer o bem ou fazer o mal? Essas perguntas, meus irmãos e minhas irmãs, remetem aos preceitos sabáticos, quando o povo judaico, os judeus, no cumprimento escrupuloso da lei, eles não faziam nada no dia do sábado, porque era um dia consagrado. Durante 6 dias, Deus trabalhou e no 7º ele descansou de tudo o que tinha feito. Até ali tudo muito bem. Só que Deus parou de fazer, de criar coisas, porque tinha concluído toda a criação. Não havia mais nada por criar, senão agora Deus começava a criar contemplando aquilo que ele tinha feito. Porque nós ouvimos, Deus não ficou parado cruzando os braços. Ele olhou, foi contemplando, olhou para a Dona Ivone, achou-a maravilhosa, e foi olhando, foi olhando, foi olhando, foi olhando para todas as pessoas, Adão e Eva, obras-primas das suas próprias mãos, e depois começou a olhar para a criação, a natureza, os vários tipos de plantas, vários tipos de árvores, vários tipos de pássaros, de animais, selvagens e domésticos. Começou a olhar para a lua, para o sol, para as estrelas, e achou tudo isso muito bem. Significa que no dia do sábado é um dia em que todos nós devemos parar para contemplar, para adorar, para louvar, para agradecer. É o dia em que todos nós devemos fazer o bem, devemos salvar a vida, devemos praticar a caridade, devemos viver as obras de misericórdia. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, aos domingos, aos finais de semana, o que é que nós fazemos? A primeira coisa que nós devemos fazer é o nosso contato com Deus, na oração, contemplar a beleza da vida e estar em íntima relação com Deus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, aqueles 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. Santificar os domingos em festa de guarda, comungar-se, pelo menos, aos domingos ou todas as vezes que houver a Santa Missa, que houver um culto. E depois, então, é a prática das boas obras na segunda dimensão, que é dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar as pessoas que estão doentes. Por isso é que o final de semana é o dia em que nós, é o momento em que nós devemos ficar mais próximos da nossa família. É um momento propício para que nós visitemos aquelas pessoas que nunca mais vimos, conversemos com as pessoas para que durante a semana nós não tivemos o tempo suficiente por causa do corre-corre da vida. E existem pessoas que não conseguem mais, que não conseguem falar, conversar com seus filhos direitinho, porque tem que ir trabalhar.
Existem pais que saem e ficam horas e horas trabalhando, não conseguem ficar com o seu filho ou com a sua filha, não conseguem ficar com a sua esposa ou com o seu esposo. Então, no final de semana é o dia em que nós devemos alimentar a alma e o corpo, o espírito e o nosso próprio corpo. Alimentar a nossa família, criar um pouquinho mais de harmonia, de tranquilidade, de felicidade. Momento em que a pessoa casada se deve sentir como, de fato, casada, vendo o marido, vendo a esposa e fazendo tudo para que a alegria seja plena no meio do casal. Afinal, essa mão ressequida, a mão seca, que Jesus cura, pode significar de fato a cura que se realizou, Jesus que curou de fato a pessoa que estava doente, mas hoje essa pessoa, essa mão seca, é a mão do seu vizinho, a mão da sua vizinha, a mão do seu parente, a mão do seu marido, a mão da sua esposa, a mão do seu filho, que precisa de você olhar para ele e dizer: pai, filho, o pai te ama, filha, o pai te ama. É o momento em que todos nós devemos eliminar dos nossos corações as angústias, as tristezas, aquilo que não nos deixa sermos felizes com as pessoas com quem nós amamos. Ou seja, é exatamente domingo, é o dia em que nós devemos fazer as pazes. Porque durante a semana, às vezes, nós nos machucamos, nós nos magoamos, às vezes nós nos empurramos, nos encurralamos, nós ficamos sem tempo para conversar direito, não comemos tranquilamente. Por isso é que normalmente aos domingos as famílias se reúnem, fazem aquela feijoada, fazem aquela pratada, os netos aparecem em casa, né? Os filhos aparecem em casa, ou fazem um churrascozinho ali. Para quê? Para alimentar não só o corpo, mas para alimentar a familiaridade. E Jesus entrou. O que significa entrar em casa? Em casa, na nossa casa, a casa é o lugar onde nós devemos encontrar paz. É dentro de casa onde devemos encontrar a saúde, a tranquilidade, a realização. Cada um de nós, quando está fora, não se sente seguro, não se sente segura. E pergunta: meu Deus, quando é que vou chegar a casa? Quando é que vou chegar a casa? E quando chega em casa, aí respira fundo. Graças a Deus, cheguei na minha casa. Não é assim que a gente faz quando está fora? Mas dentro desta casa, nós só vamos encontrar paz, alegria, se cada um de nós for, de fato, um Cristo para os seus irmãos, para as suas irmãs. Nós não podemos ser aqueles fariseus, aqueles que os sumos sacerdotes que começaram a censurar Jesus por ter entrado na casa, por ter chamado. Afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs, o domingo é o dia em que nós devemos ficar em casa. É o dia em que nós nos devemos sentir família, porque é o dia do Senhor. É o dia em que Jesus Cristo restaura a nossa vida, cura as nossas enfermidades, cura as nossas doenças, cura os nossos orgulhos, as nossas vaidades, porque no domingo é o dia da partilha, é o dia da solidariedade, é o dia da comunhão. Então, quando você se senta à mesa, ao almoço, por exemplo, ao almoço do domingo, aí toda a família deve estar voltada, sentada à volta da mesa, para comer juntos. A gente precisa eliminar das nossas famílias aquele conceito, aquele vício, não sei se é vício, se é defeito, se é pecado, também não sei qual é o filho de Satanás que serviu isso nas nossas casas, que cada um come sozinho. A mãe prepara a comida, cada um chega, serve, às vezes até nem espera que a mãe coloque a mesa, cada um já na cozinha, bota no seu prato e vai comer lá na cozinha. E as crianças assim, esses adolescentes em companhia limitada, enchem o seu pratinho, vai comer no quarto e lá dá no Facebook, lá no celular, enquanto a mãe e o pai ficam lá sozinhos comendo. E isso aqui são vícios que não devemos colocar de parte. E Jesus hoje nos ensina que a casa é o lugar onde nós devemos encontrar a saúde, a alegria, a paz, a tranquilidade, a serenidade.
E se na nossa casa, quando se ele tiver mais paz fora do que dentro de casa, então tem que perguntar. Ninguém deve fugir da sua casa, porque é aí onde você deve se realizar como pessoa. É aí onde você deve realizar como amada, como amado, como querido, como querida. A sua casa não pode se converter no inferno, num pedacinho de inferno. Antes, pelo contrário, deve se converter num pedacinho do céu, onde nós nos encontramos com Cristo. Mas para que, de fato, Cristo entre, nós precisamos acolhê-lo. Hoje nós ouvimos, Deus abençoa, na primeira leitura, Abraão, através do sumo sacerdote Melquisedeque. Mas por que Deus abençoou Abraão através do sacerdote Melquisedeque? Porque Abraão abriu o seu coração. Ele aceitou o propósito. Ele viu que as palavras de Deus se realizarão na devida altura e no momento certo. Não duvidou em momento nenhum. E nós muitíssimas vezes cantamos: podes entrar, divino hóspede. Esta é a casa que eu preparei para ti acolher. Então todas as pessoas que acolhem a Jesus, todas as pessoas que acolhem a palavra de Deus, essas pessoas realmente alcançam a bênção. E quando nós alcançamos a bênção, uma graça especial, nós nos convertemos como Abraão. O que Abraão fez? Depois de receber a bênção da família, cada um de nós tem uma família e a sua família é uma bênção. Cada um de nós tem uma vida especial e você é único. Você não é a soma de A, B, C, mas você é único. Ninguém está duplicado. Eu sou original, sou obra-prima do Criador. Ninguém é minha cópia. Apareceu aquela situação aí do clone, aquela novela, não sei se é novela, assim, novela, né? É, novela O Clone, mas não existe clone. Não existe duas pessoas iguais. Cada um é diferente, cada um é cada um. Então você tem que agradecer a Deus. Abraão agradeceu a Deus. Por quê? Porque ele se reconheceu o completamente amado por Deus, o escolhido por Deus. E foi abençoado. E em retribuição, Abraão pegou a 10ª parte da sua arrecadação. E não é em vão, porque para nós cristãos nada acontece por acaso. Tudo é providência. Hoje é missa do dízimo. O que nós vamos fazer dentro dele é sair daí de Abraão, que agradeceu. Meu Deus, muito obrigado pelo dinheiro que eu tenho. Muito obrigado pela vida que eu tenho. Antes do dinheiro, primeira vida. É a saúde. É a família que nós temos. É verdade que a nossa família, a minha família não é das melhores, mas essa é a minha família. É verdade que a minha saúde está um pouquinho capenga. É verdade, mas essa é a minha saúde. É verdade que os meus filhos estão assim, um pouquinho capengados. É verdade, mas esses são os meus filhos. Eu devo agradecer a Deus, devo louvá-lo e devo fazer uma súplica. Meu Deus, você me deu este filho. Meu Deus, você me deu este pai. Meu Deus, você me deu esta mãe. Faça alguma coisa. Que a sua saúde seja recuperada. Que essa pessoa seja confirmada pela vossa unção. Seja ungida, seja ungido. Seja transformado, seja transformada. Que essa pessoa que está doente alcance a saúde, meu Deus. E então, em sinal de agradecimento por tudo que eu tenho, e só diante de vós, eu coloco essa moedinha. Dízimo, meus irmãos e minhas irmãs, significa gratidão, significa reconhecimento. Deus não recebe a sobra, o resto. Por quê? Ele não é o resto, Ele é tudo. E você é tudo. Você não é metade, você é tudo. Quando você pega 50 centavos, entrega, dízimo, eu às vezes digo assim: você vale, a sua vida vale 50 centavos? Olha, a sua vida vale 50 centavos? Não, claro que não.
A sua salvação vale 50 centavos? Vale R$1? Vale R$2? Vale R$3? Vale R$4? Vale 5? Vale 10? Vale 20? Vale 30? Vale 40? Não! A sua vida valeu o que valeu, o que custou a sua vida. Não é qualquer um que está aqui. A sua vida, a nossa vida, valeu a vida do Filho de Deus. Não aparecerá ninguém. O salmista diz assim: por uma pessoa justa, talvez alguém ouse morrer, talvez alguém se anime a morrer, mas por nós, pecadores, criminosos, para nós que implementamos a lei da pena de morte, para nós que cochichamos e pechichamos, para nós que traímos, para nós que fomos os mais pecadores do mundo, como nós haveríamos de alcançar a salvação? Somente Deus, o Filho de Deus, é que assume a nossa natureza humana para a dignificar. Somente o Filho de Deus é que teve a coragem de dizer: eu não me envergonho de me chamar irmão desses pecadores. Eu não me envergonho. E então eu vou até lá embaixo. Eu vou buscar, ó Pai, aqueles que você criou, aqueles que são a nossa imagem e semelhança. Eu vou até lá, vou descer lá nos infernos, lá no fundo dos infernos, vou arrancar de lá todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que têm a mão seca, todos os leprosos, os coxos, aquelas pessoas que não têm mais, a sua vida está sem razão de viver, que está sem sentido, aquelas pessoas que já desistiram de si mesmo. Eu vou lá e vou dizer: coragem, eu venci o mundo, tenham fé. Eu vou lá para dizer: ser curado, estende a sua mão. E aquele homem estendeu a sua mão e a mão ficou curada. Essa é a atitude que nós devemos tomar. Aproximarmos-nos de Jesus e estender a nossa mão e dizer: Senhor, se tu quiseres, tu tens o poder de me curar. Fazer alguma coisa. Mas isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós o deveremos fazer. Nós somente o conseguiremos se nós tivermos a consciência de que Jesus Cristo é o sumo e eterno sacerdote. Aquele que, quando levanta a mão, não é para dar tapa às crianças. Nós fazemos. Deus, quando levanta a sua mão, é para abençoar. Deus, quando levanta a sua mão, é para consolar. Vem e diz: chega de chorar, pare de chorar. Na vida tudo tem solução. Não há nada que não se consiga resolver quando nós acreditamos em Deus. Quando nós nos policiamos e rezamos, buscamos cada dia que passa, porque Ele próprio disse: pedi e recebereis, bati a porta e a porta se abrirá. E então Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que nos fortalece não é um cabola qualquer, não é um Zé Mané qualquer. Aquele que nos fortalece tem um nome: Jesus Cristo, o ungido, o Salvador, o Emmanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote. Jesus Cristo, o Salém, o príncipe da paz. Jesus Cristo, a nossa vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas uma fé que se alicerça no Deus de Abraão, que hoje é abençoado e oferece o seu dízimo em sinal de agradecimento, como cada um de nós vai fazer daqui a pouco. No Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus apresentado por todos os profetas, no Deus que supera aquele sacerdócio que se alicerçava no sacerdócio vamos dizer assim, da raça, da classe, pai, filho, avó, bisavós, avós, pais, filhos, assim por descendência. O sacerdócio de Jesus não tem princípio, não tem fim.
Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Ele a eternidade. Então essa primeira leitura que nós acabamos de ouvir, tirada da carta aos Hebreus, nos narra o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Todos aqueles que se aproximam dele jamais conhecerão a morte, jamais conhecerão a decomposição, porque ele, nele, para ele e por ele, todos nós alcançamos graças sobre graças. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, nos colocar de pé e fazer a nossa oração, como aquele homem que tinha a mão seca, que cada um de nós também estende a sua mão a Jesus e para Jesus, e suplique pela sua misericórdia, para que nós sejamos atendidos nas nossas necessidades. Senhor, Seja solícito para com o vosso povo. Fortalecei, Senhor, as autoridades eclesiais, a fim de que guiem com amor a Igreja de Jesus Cristo. Seja solícito para com o vosso povo. Iluminai os ministros, leigos e os agentes da pastoral da missão. Rezemos. Senhor, seja solícito para o vosso povo. Animai os doentes para que perseverem na busca do restabelecimento da plena saúde. Rezemos. Senhor, seja solícito para o vosso povo. Conduzi os adolescentes e jovens pelos caminhos de vida apontados pelo Evangelho. Rezemos. Senhor, seja solícito para o vosso povo. Conscientizai e abençoai nossa comunidade para que sempre se lembre dos pobres. Rezemos. Senhor, seja solícito para o vosso povo. Para que o dízimo se torne deste modo um ato de amor a Deus, tornando-se para nós uma fonte de bênção. Rezemos. Senhor, seja solícito para o vosso povo. Para que o Sagrado Coração de Jesus nos fortaleça na nossa caminhada de fé. Rezemos. Senhor, seja solícito para o vosso povo. Pai de bondade e ternura, seja solícito para com as orações dos vossos fiéis que vos imploram com muita fé, confiança e esperança em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Correspondendo ao chamado à vida pela nossa família, por tudo aquilo que nós somos e temos, rezemos a nossa oração do dízimo. Recebei, Senhor, o nosso dízimo, não é esmola, porque não sois pedido. Dá uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos recebemos de vós. Amém. Número 93. Não tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer.
Orai mais, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, O nosso sacrifício para a nossa Santificai, ó Deus, com a vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do vosso amor que levou a Santa Inés a vencer os tormentos do martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em toda hora, sempre e em todo lugar. Pela vossa amante Santa Inés, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais as maravilhas do vosso poder, e assim, sustentando a fragilidade humana, nos dás a coragem para o vosso testemunho por Cristo nosso Senhor. Portanto, com as forças celestes, vos celebramos constantemente na terra, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana na altura, bendito seja o nome do Senhor, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e o Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. O Senhor é a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e no servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, pela crença na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, porque celebramos esta Eucaristia, cujos nomes colocamos no começo da missa, e chamaste neste mundo a vossa presença. E tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, a acolher junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Santa Inés, São José, seu esposo, Santa Inés, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vive a esperança. Aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Jesus, o sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está entre nós. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ter de minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Vamos ao encontro do pão do céu que nos sustenta, nos alimenta e fortalece a nossa vida cantando. Número 886. Somente um refrão desse canto, vamos rezar em ação de graças, agradecendo a Maria, a Deus nosso Pai e a Jesus nosso irmão, que intercedeu pela saúde da Dona Virgem. Hoje ela está bem, passa bem, mas precisa de muita oração da parte da nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto das mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
sagrados mistérios, nos concedam a fortaleza de ânimo que levou vossa Matriz Santa Inês a vos servir fielmente e a vencer o martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santa Inês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fiel pelicano, milagre supremo.